brasileiro. Campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Aberto. Obrigada pelo carinho da audiência. É Campo Aberto para a Cultura. E a nossa entrevistada de hoje é a professora Eloá, da UFES, Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela é professora, advogada, com doutorado em Educação pela Universidade Federal de Porto Alegre e também tem uma formação na Universidade de Roma, TRE, e Universidade de Turim. Professora, o nosso tema hoje é Direitos Humanos, porque ela faz parte do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFES, que é coordenado pela professora Nádia Franco. Professora Eloá, direitos humanos é um tema muito amplo, né? A gente sabe que na nossa região se trabalha muito para que a gente consiga níveis de igualdade, níveis em relação a gênero, por exemplo, em relação a direitos de etnias, né, como indígenas, direito a acesso aos bens, né, é muito amplo esse tema. Então, eu gostaria que a professora começasse falando do nosso contexto local, regional, o que a senhora percebe, o que é mais necessário que a gente toque, né, que a gente converse, faça um debate com a população sobre. Muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria, um prazer estar aqui na Rádio Campo Aberto conversando com vocês que estão nos ouvindo neste domingo maravilhoso, né? Eu venho de Porto Alegre, da Universidade Federal de lá, e eu sinto que quanto aos direitos humanos aqui em Laranjeiras do Sul, há alguns assuntos que são primordiais. Um assunto é a questão da violência doméstica, que inclui a violência contra a mulher, contra a família. É um assunto bastante tocante, os dados são assustadores. E outra questão que também é a questão dos preconceitos, que é muito forte a homofobia, que é a violência contra a população LGBT, que são os gays, as lésbicas, há preconceito de racismo contra os negros, os quilombolas, né? E há um machismo bastante enraizado, né? Que é um machismo onde desqualifica a atuação da mulher. Então são esses pontos que me chamaram bastante atenção, além de preconceito contra os indígenas, né? E preconceito contra os quilombolas, que vivem nessa região. Então há muito trabalho por ser feito. A professora começou falando ali da necessidade de trabalhar, de debater, de empoderar as pessoas sobre o conhecimento, né? Porque é só o conhecimento que faz com que as culturas mudem, né? O nosso programa é Campo Aberto para a Cultura e a gente sabe que esse tema tem tudo a ver porque é como se vive, né? Como se pensa, como pensam as cabeças das pessoas e então agem como pensam. Então, professora, a violência contra a mulher, na verdade a violência doméstica, né, que engloba tudo, é algo muito triste, né, porque ela prejudica toda a família, né, muitas vezes os filhos também. Qual é a origem dessa violência? Ela tem é mais forte na passividade dessa mulher, na cultura machista desse homem? Porque a criança só é vítima, né? Os filhos só são vítimas, né? A quem cabe esse papel de mudança, de buscar esse conhecimento, de mudar isso, né? Porque a gente sabe que as pessoas querem mudar, as pessoas não gostam de viver num ambiente de violência, não é mesmo? Bem, nós acreditamos que o início do machismo ocorre em virtude do patriarcado. Nós estamos vivendo há uns 2.500 anos sob a noção do patriarcado, onde o homem antigamente era o chefe da família. Hoje, pela Constituição Federal, 50% chefe da família é a mulher e 50% é o homem que é o chefe da família. Dados estatísticos também, né? Isso, né? E o que nos assusta aqui em Laranjeiras do Sul é que os boletins de ocorrência com violências domésticas no ano de 2015 foram 725 mulheres que foram na delegacia
delegacia e tiveram coragem de denunciar os seus espancadores, né? No ano de 2015, 725 mulheres, quando se sabe que somente 10% faz a denúncia. No ano de 2016, foram 600 mulheres que fizeram boletim de ocorrência aqui em Laranjeiras do Sul. Se 10% somente faz a denúncia, quer dizer que há 6 mil mulheres espancadas. Numa população de 33 mil, quase 34? É uma cifra muito alta que nos assustou. Em virtude disso, a gente está fazendo um trabalho de extensão nas escolas, explicando para os alunos, a partir do 6º ano, né, o que é violência doméstica, a denúncia que tem que fazer nos telefones 181 e 180, que funcionam 24 horas por dia, né, como combater a violência doméstica, que normalmente é causada por alcoolismo, drogadição e por repetição de cenas de violência que você vivenciou, traumas que tu traz da tua infância, e tu repete o comportamento que o teu pai ou a tua mãe fizeram, né? São as pessoas, tanto o que espanca quanto a que apanha, são pessoas que precisam os dois de tratamento psicológico para restaurar a saúde mental dentro da família. A rede de apoio é atenta a isso, professora? Olha, eu participo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e também tem aqui o CREAS, que fica perto do Fórum Novo, em frente aos bombeiros, né? Lá no CREAS eles têm uma psicóloga muito ativa, tem assistente social, tem a dona Terezinha Pena Fiel, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eles dão encaminhamento psicológico, assistência jurídica, assistência social para as mulheres que estão em risco de morte, porque existe risco de morte, né? E as mulheres que são espancadas. O que falta aqui em Laranjeiras do Sul é uma delegacia da mulher, onde a gente tem uma delegada mulher, funcionárias mulheres, que atendam as mulheres vítimas de espancamento, porque é muito melhor uma mulher olho no olho com uma funcionária mulher poder contar a sua dor. Isso é mais fácil. E também existem casas de abrigo. Aqui de Laranjeiras, as mulheres que correm risco de vida, ela e seus filhos, são encaminhadas para Guarapuava, onde ninguém... É um transtorno, né? E ninguém sabe onde fica essa casa-abrigo, a não ser a juíza de direito e a delegada, né? Porque senão os maridos espancadores iriam atrás. Mas a professora que participa, né, então, do Conselho da Mulher, a quantas anda o andamento dessa delegacia da mulher? Porque a gente sabe que existe o projeto, né? Existe um projeto e aí viria uma parte, seria destinada não à delegacia da mulher, seria uma delegacia para atender direitos humanos, que mais tarde nós vamos querer transformar em delegacia da mulher. Então, há que se começar com uma delegacia que atenderia todas as minorias, né, todas as pessoas que sofrem preconceitos, que sofrem discriminações, que são espancadas, né, para depois transformá-la. Seria primeiro uma delegacia cidadã. O espaço não é o problema também, né, professora? Primeiro, é importante que exista essa instituição, né, e profissionais que possam dar esse atendimento, né? Claro, porque toda mulher que for espancada ou for estuprada e tal, como é que tu vai contar para um funcionário homem? Há uma dificuldade, tu fica constrangida. Ele vai dizer, mas será que tu apanhou mesmo? Mas tu não vai voltar pro teu marido, certo? Então ele vai criar constrangimentos. O machismo é corporativo. É muito, muito forte. Os homens têm muita dificuldade de assumir, primeiro, que são machistas, certo? Porque assim, o machista é aquele que imagina, que pensa, certo? Que tem delírios que o homem é superior à mulher. Quando realmente... Ele pode trair, mas a mulher não pode. Isso. Aí aconteceu uma coisa bastante significativa, que me contaram que assim, um rapaz disse para o outro, se eu ver uma mulher bêbada na balada, eu posso abusar dela, né? Que ela não vai se lembrar depois. E aí o rapaz, outro colega dele respondeu, mas se você estivesse bêbado, né, e uma mulher te pegasse, ou um gay te pegasse, você gostaria? Né? Então, o que não é bom para os outros não é bom para a gente. Tem sempre que colocar essa questão da empatia. Imaginar do outro lado. Se sentir como o outro se sentiria. Quer dizer, se a tua mãe fosse espancada, você gostaria? Né? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, porque a violência doméstica não tem só violência física. Tem a violência psicológica, que é o xingamento, a humilhação, a baixa autoestima. Tem a violência patrimonial, que é quando a mulher tira o leite da vaca e o marido recebe o cheque. Isso é bem recorrente, né, professora? Isso. Então tem a violência sexual,
que é quando o marido quer ter relações sexuais e a mulher não quer, isso caracteriza estupro. É um estupro doméstico, né? Estupro recorrente. Isso. Então tem a violência moral, que é quando o homem difama, faz difamação contra a mulher para as outras pessoas. Então existem 5 tipos de violências domésticas. Além da violência intrafamiliar, que é quando são as filhas, os filhos que são espancados dentro de casa, né? Então existe também violência entre relações homoafetivas, mas é um número pequeníssimo. Né? Mas para mim, Laranjeiras do Sul se caracterizou por ter assim, uma cidade que tem muitos preconceitos contra homossexuais, contra negros, contra indígenas, contra mulheres, né? Então é uma... E um preconceito de diferença de classes também, né, professora? Muito forte. O autor Fábio Comparato, que é um advogado e jurista de São Paulo, nos relata que o preconceito contra o pobre é um preconceito que ninguém admite, mas que existe muito forte na sociedade. As pessoas podem dizer... Ele se manifesta na forma de exploração, né? Por exemplo, muito evidentemente. Claro, e até no modo de tratar. É no olhar que tu sente o preconceito. É quando te olham e te tratam como objeto ou como um escravo, onde tu revive a casa grande senzala, certo? Existem os senhores da casa grande. Quando você quer pagar para o outro um valor que você jamais faria aquele trabalho por aquele valor. Claro, então assim, existe uma super exploração, né, a questão da mais-valia muito forte aqui em Laranjeiras do Sul, né? Então existe também a justiça do trabalho, certo? Mas nós estamos num momento bastante tenso e bastante confusos na conjuntura nacional, né, para podermos definir da justiça em si, né? Com o que é justiça? Tudo isso, sabe? O que é justiça e o que é direitos, o que são os direitos. Porque é um momento que a Constituição Federal está sendo rasgada. Então a Constituição de 1988, que nós tanto lutamos, fizemos passeatas, a gente pisou no barro para que ela acontecesse, né? Nesse momento ela está sendo bastante rasgada e afrontada. Então é a nossa lei maior que está sendo desobedecida. E o que resta para esse povo que se sente já desse lado da exploração, desse lado de ser olhado com preconceito? Ainda é brigar por igualdade? Sempre, nunca desistir de brigar por igualdade. O geógrafo Milton Santos foi muito feliz quando ele disse que o discurso da desesperança é o discurso do opressor, da elite, daquele que não quer ver mudar a história ou o rumo da história. Mas a história sempre vai caminhar e vai mudar. Quem estava hoje no poder, a burguesia, há 1000 anos atrás não estava no poder. Né? Então o discurso da esperança é o discurso libertador, é o discurso que a grande maioria da população, que é 95% do povo que é explorado, é esse discurso que tem que ser feito, que há esperança sim, que as coisas podem ser mudadas e revertidas, que a população não sabe a força que tem. É como o elefante que não sabe como enfrentar a formiga. E no âmbito dos direitos humanos, professora, como que fica esse entendimento de que eu também não tinha nada, mas eu consegui tudo, né? A gente vê muito, principalmente nas grandes redes televisivas, né? Agora, no momento, tá uma onda, assim, de trazer aquela pessoa que começou do nada, que não tinha nada, mas que, de repente, tá num outro patamar social, e então que é como dizer, você é pobre porque você quer, porque você é vagabundo, porque você não trabalhou, porque você não se esforçou. É quase como dizer isso, né? Quando você coloca um exemplo que é 1 em 1 milhão, que consegue se estabelecer em cima de uma desigualdade, porque as pessoas têm diferenças, né? Tem capacidades diferentes, né? Às vezes, mesmo que você venha de um meio com uma dificuldade muito grande, a pessoa é provida de uma inteligência diferente da outra, né? Que a favorece. Então, nesse sentido, como que nos direitos humanos a professora percebe esse tratamento, né? De você pegar um exemplo ali que deu certo, né? Que é 1 em 1 milhão, para colocar no mesmo nível de tratamento, digamos assim. O filósofo italiano Antonio Gramsci fala da necessidade de tu ter o consenso da maioria da população para tu poder dominar as massas, né? Então existe muita ideologia de que você é pobre porque é vagabundo. Vamos saber quais são as condições de vida que foram dadas diferenciadas para cada pessoa. Um menino
caigangue que entra na escola e vai aprender português aí na escola, ele entra com condições muito diferenciadas de um menino loiro, de olhos azul, de família muito bem abastada, que tem muito livro, muito vídeo, certo? Muito acesso à cultura. As condições de vida das pessoas não são as mesmas. Procuram nos enganar dizendo que as oportunidades são dadas a todos. O sol nasce para todos. Não, não é verdade, né? É muito diferente, né? São poucas as pessoas que conseguem se sobressair na sociedade. Assim, em 200 milhões de brasileiros, nós vamos ter aqui 20 ou 30 milionários apenas, né? E tem pessoas que imaginam que são da elite, que são ricos, mas não são, né? Então, rico de quê? Né? Então eles são ricos, pode ser de abuso, pode ser de prepotência, pode ser rico de herança, certo? Agora Santo Ivo diz assim: se você é rico, milionário, né, bilionário como o Parisotto, né, e você não ganhou herança e não ganhou na loteria, né, alguém da tua família foi ladrão. O teu pai, avô, bisavô, nada é construído de maneira limpa, trabalhando, certo? Tu não consegue enriquecer, mas enriquecer eu digo de ficar milionário, ficar muito rico, né? Então assim, a riqueza acumulada é fruto da superexploração da mão de obra de alguém, né? Então Marx é bastante forte quando fala da exploração da mais-valia. Vide uma série de gente caindo desse topo que a gente está vendo nesse momento, né? E que sempre bateram no peito para dizer que eram, assim, mais capazes, mais limpos, mais, enfim, mais tudo. Vide o exemplo do ministro Gedel, que agora caiu, certo? Que estava nas redes sociais de camiseta da Nike, né, pedindo o impeachment da presidenta Dilma, né, e que agora acaba de ser preso. Que vergonha! Que vergonha, um ministro da presidência da República, um dos mais altos cargos da dignidade do povo brasileiro, representando a nação, certo? De ir parar pela Polícia Federal preso por corrupção, certo? Né? Então, assim, é dessa maneira que enriqueceu. Né? O Henrique Alves também está preso, né? Eu digo, meu Deus do céu, será que a gente enriquece somente dessa maneira, né? Roubando, fazendo maracutaias, né? Passando a mão nos outros, tentando fazer contrabando? Que é isso? Né? A honestidade é uma questão legítima, que não existe meia pessoa honesta, assim como não existe meia grávida. Nenhuma das mães de família aqui de Laranjeiras ficou meia grávida. Então não existe meio honesto. Ou você é honesta ou você não é honesto. Não importa a quantia. Não importa a quantia. Porque para mim, assim, se a pessoa é desonesta com R$50, vai ser com 50 milhões. Professora, falando da cultura, né, do quanto que as pessoas prezam pelo ter, né, porque isso é a nossa cultura, né, isso tem origem no que a gente cresceu vendo, cresceu ouvindo dizer. Uma competição, né, social, de você precisa ter o carro do ano, você precisa trocar o carro porque o amigo trocou, porque aquelas famílias com maior ascensão tem aquele patamar, então você precisa ter. E muitas vezes isso é à custa de muito sacrifício de algumas pessoas que estão no outro nível, mas que querem parecer ter, querem parecer ser, né? Como que fica isso assim dentro desse entendimento de direitos humanos? Porque a pessoa às vezes ela deixa de fazer uma viagem que seria algo agregador para o seu conhecimento, até para mudar essa cabeça, né? Deixa de se alimentar bem, né? De ter prazer em algumas coisas que estão ali, ela já tem aquilo, né? Para poder competir, para poder ter uma ascensão social e parecer ser, parecer ter. É um elemento que a gente pode considerar dentro dos direitos humanos? A senhora que é uma estudiosa da área? Sim, porque nós vivemos no sistema capitalista. O sistema capitalista foi instaurado a partir da Revolução Industrial, né, no início do século XIX, quando os burgueses começaram a fazer as indústrias e descobriram a máquina a vapor, e eles tiveram como um dos seus motes assim, lucrar o máximo. O capitalismo, o capital,
tem essa ideologia de lucrar o máximo, não importa se é trabalho escravo, se é trabalho infantil, que tipo de trabalho for. Muitas fazendas, muitos fazendeiros são políticos, têm trabalho escravo em suas fazendas, né? Então, muitas grandes marcas. Claro. Então, assim, como a Nike, certo? Tem trabalho escravo em nível internacional, né? Então, as fábricas de chocolate têm trabalho escravo das crianças na África, na Nigéria. O teu celular é feito com um composto químico que vem da Nigéria, da exploração das crianças da Nigéria, né? Então, assim, as pessoas se preocupam, o capitalismo te fala que o importante é ter dinheiro, acumular. Ele não te diz que o importante é ser. Então, ser solidário, se preocupar com o outro, certo? E saber, assim, que... E o problema do outro é problema nosso? Claro que é problema nosso, é problema da coletividade. Também, se uma mulher, por acaso, é espancada, isso é problema de todas as mulheres, porque todas nós somos espancadas e mortas naquelas que são assassinadas todos os dias. E também no sentido da gente quebrar paradigmas como velhos jargões de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu já digo para quando vejo alguma cena assim, eu meto a colher sim. Sim, a gente está mudando esse ditado para que em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim. E hoje qualquer pessoa pode fazer a denúncia da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, não precisa mais ser feita pela mulher. Qualquer pessoa que presencia uma cena de violência doméstica tem o dever de ir ou na delegacia de polícia ou no Ministério Público, nos promotores, ou ligar para o telefone 180, 181, né, e fazer a denúncia de violência doméstica. E essa denúncia não pode mais ser retirada. Aquela crença que se retirava a queixa, hoje em dia não se retira mais. E também do idoso, da criança, né? Claro, a gente estuda também o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o ECA, o Estatuto do Adolescente, também os direitos do consumidor, porque muitas vezes as pessoas têm pouca instrução e são enganadas, né? Então, uma promoção que leva a um entendimento, mas não é bem aquilo. Isso. Então, assim, todas as pessoas vulneráveis socialmente, as minorias, né, e todos os vulneráveis têm que ser acolhidos pelos direitos humanos, porque são aqueles que têm menos condições de refutar uma grande ação, uma grande agressão que sofrem. Então, aquelas pessoas que sofrem mais e têm menos conhecimento são aquelas que os direitos humanos têm que acolher. O direito do consumidor está ativo no nosso município? Porque até poucos dias não havia mais o setor. Olha, eu não tenho conhecimento aqui em Laranjeiras do Sul se o setor do PROCON está ativo ou não, né? Quando eu dou minhas aulas de Direito e Cidadania, né, eu dou um tópico, é o direito do consumidor, para saber que o consumidor é hipossuficiente, quer dizer, a pessoa mais vulnerável na relação comercial, né? E quais são os direitos que a pessoa tem, onde pode reclamar, onde deve, onde não deve, quais são os direitos que tem, que não tem. Então, as pessoas precisam ser esclarecidas dos seus direitos, né? Mesmo a lei de abuso de autoridade, né? As pessoas têm que estar sabendo os seus direitos para poder saber onde intervir e de que forma intervir de maneira mais eficiente. E muito bom que hoje a gente tem vocês, professores aqui da universidade, que podem falar com a população, dar essa segurança, passar esse conhecimento. Professora Eloá, quero agradecer muito a sua participação no programa Campo Aberto para a Cultura. Fica o convite para vir mais vezes, porque esse tema é muito amplo, a gente deixou de falar sobre uma série de outros aspectos dos direitos humanos, mas podemos até programar para no próximo mês a gente ter mais uma entrevista contigo aqui. Que bom, vocês ouvintes que estão nos escutando, que alegria estar falando com vocês neste domingo maravilhoso. Obrigada a você que me entrevistou. E assim, a Universidade Federal Fronteira Sul é uma universidade democrática e popular. Existe aqui para servir o povo de Laranjeiras, onde ninguém paga nada para entrar lá. Os alunos têm bolsa de estudo, quer dizer, tem um restaurante universitário, né? Tem muitas carreiras universitárias e não é qualquer pessoa que entra numa universidade federal. O diploma de uma universidade federal é muito diferenciado no mercado de trabalho de uma universidade particular. Por si só já é um acesso garantido de direitos humanos.
né, a experiência da universidade. Temos muitas esperanças, professora. Eu também, e como Milton Santos eu digo, o discurso, né, do libertador, da libertadora do seu povo, é o discurso da esperança, que nós podemos ir adiante e diferente, né? Há esperança sim, e não vamos deixar se abater. Obrigada, muito feliz com a sua presença aqui. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Continuando sobre os ritmos latino-americanos, hoje iremos falar sobre a cúmbia. A cúmbia é a música típica nacional da Colômbia. De início surgiu nos guetos das grandes cidades colombianas e logo adquiriu grande popularidade. O ritmo se disseminou por todos ou quase todos os países falantes do castelhano na América Latina e atualmente é considerado um dos ritmos musicais mais populares no Paraguai, Argentina e até no Uruguai. A cúmbia é um estilo de música tradicional da Colômbia e do Panamá e é uma dança popular de distintos países latino-americanos. A cúmbia é um dos principais marcos da expressão africana na América, já que os fundadores foram os descendentes de escravos colombianos vindos da África. A palavra cúmbia vem de cumbé, que significa festa. É originária da parte alta do vale do rio Madalena, da zona geográfica denominada Depressão Momposina, e mais precisamente da zona correspondente ao país indígena Pocabui, incluídas as culturas das Sabanas e do Sinu, que esteve conformado pelas atuais populações do El Banco, Guamal, Manchiqueto, San Sebastián de Madalena, Chiriguaná e Tamalec. Os africanos que chegaram como escravos dessas regiões, ao contar histórias de seus grupos étnicos e aqueles feitos famosos dignos de guardar na memória, se serviam de certos cantos que distinguiam como o nome de areitos, que queria dizer bailar cantando. Pondo no alto das candeias, levavam a coreia, que era como uma lição histórica que depois de ser ouvida e repetida muitas vezes, ficava na memória de todos os ouvintes. O centro do círculo era ocupado pelos que davam a lição com o pé do canto e aqueles mais hábeis e peritos no manejo das guacharacas, milhos e tambores e maracas para entonar com delicadeza a música daqueles cantares que forem passando. E com o tempo de ser elegiados a entusiasmar, galantear, querelar e ouvir. A cúmbia, estilo musical que transcendeu todas as fronteiras e que deu tantas satisfações à nação colombiana, dentro e fora do seu território, é madre de muitos ritmos que hoje em dia se conhece, e dos que se podia pensar que nada a ver tem com ela, como por exemplo os ritmos chamados de porro, chalupas, bulerengues, chandés, passeos, sones, puyas, entre dezenas mais. Fique agora com a cúmbia chamada La Zenaida, de Armando Herrera. Sale temprano del tugurio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida, camina duro. Zenaida, la chancletera. Zenaida, fruto maduro. Zenaida, la callejera. Negrita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Rosendo Romero, esta es tu cumbia. Cumbia.
Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, Pizzaria e Hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve Chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.